A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Hoje estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, né? E a minha palavra, quero dar a palavra antes de começar o estudo, lembrar sempre, queridos, que estudar a Bíblia, fazer um estudo como esse, parar em frente a um vídeo ou um aparelho para ver um vídeo, não é fácil, não é fácil. Eu chamo isso como o alimento ruim, é o remédio ruim que funciona. Eu falei isso em uma das mensagens minhas aí, e eu sempre falo que eu tenho um problema muito sério de fígado, né? E volta e meia começa a me dar aquele probleminha sério, a cabeça explode de doer, aquele mal-estar tremendo, aquela coisa ruim que talvez você já passou por isso. E eu não tenho outro remédio melhor do que boldo. É ruim, desce amargo, né? Só aquele momento, mas funciona. E eu sempre falo que para podermos conhecer a palavra de Deus, não é uma coisa assim muito simples e muito fácil. Talvez não tanto que brigar contra nós mesmos, lutar contra nossas vontades, contra a nossa disposição. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, claro, eu concordo com você, não é fácil, mas só vamos chegar lá se a gente continuar no caminho, continuar aprendendo. O objetivo desse curso aqui, o objetivo meu, na verdade, é justamente, né, passar para você, orientar você sobre as questões bíblicas. Nós temos uma série de estudos para podermos pregar aí. Temos aí esses períodos, né, que nós mencionamos, e também temos outros mais que vão vir aí, né? E já temos um plano para podermos ficar praticamente até Jesus voltar falando sobre estudo bíblico, discipulado, né? Nós temos uma série de estudos sobre discipulado, séries de temas, né, sobre discipulado. Nós vamos aproveitar aí o nosso tempo que Deus está nos dando, saúde, força, enquanto nós pudermos, né, estarmos aqui pronto e podemos falar de Jesus, falarmos da palavra, nós vamos falar. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre a unidade 6, do nosso curso A Mente de Cristo. O título é A Mente de Servo. Perguntamos para você é servo mesmo de Deus? Nós falamos isso de uma forma bem clara, acho que na unidade 1 do curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Nessa unidade, no curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, nós falamos sobre o que é, a pergunta é: o que é o servo? Nós falamos que o servo é aquele que é moldado por Deus e que está nas mãos de Deus. Então, se você aceita ser moldado pelo Senhor, se você quer ficar nas mãos do Senhor, então você é um servo. É o que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Queria sua atenção. Eu sei que é chato isso aqui, irmãos. É muito mais chato para mim, que estou falando sobre esse assunto, se me falha a memória, a quarta ou a quinta vez falando sobre isso. Mas eu gosto de falar, né? Eu sei que para mim é chato porque eu tenho vários processos para fazer, além de gravar o vídeo. Eu gravo o vídeo, mas tem outras coisas para fazer mais, para poder montar um vídeo, mais ou menos, para você poder participar das aulas. Vamos lá, vamos agora falar sobre isso, né? Sobre o nosso tema hoje, a mente de servo. No centro da mente de Cristo está a mente de servo, né? E aqui nós temos o texto que todos nós
conhecemos, né, dois textos na verdade. Um deles está em Isaías 42, versículo 1, que fala o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em que se compraz a minha alma. Aí Isaías identifica Cristo, né, como um servo justo, dizendo, servo justo. E ele dá continuidade. Isaías 53, versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo justo justificará a muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Então Isaías está falando de Jesus Cristo, né, o servo. Jesus foi o exemplo de tudo. Nós vamos lembrar aqui que nós mencionamos lá, 1 Pedro 2,21, que fala que para isso nós somos chamados, para poder seguir as pisadas do Senhor. Então, ele foi servo do início até o fim. Então ele falou na sua palavra: eu não vim para ser servido, mas vim para servir o mundo. Nós também estamos aqui não para ser servido, mas para servir as pessoas, servir no reino de Deus. Bom, muitas pessoas na Bíblia foram chamadas de servos ou assumiram uma deliberada função de servos. Aí nós temos aqui alguns das listas que fizeram isso: Abraão, Isaac, Israel, Moisés, Samuel, Davi, Jó, Simeão, Paulo, Pedro, Tiago, Timóteo, Judas e outros mais. Foram servos porque optaram para adorar o único Deus verdadeiro. Então, quando você se propõe a adorar a Deus, quando se propõe em estar nas mãos de Deus, quando você se propõe em ser moldado por Deus, as coisas funcionam e Deus começa a te abençoar, como esses homens foram. Se nós vamos, na próxima período agora, vai ser o período em missão com Deus, nós vamos falar sobre alguns deles lá, né, sobre eles, que eles tiveram uma missão de Deus aqui na terra, e vamos apresentar as missões deles e vamos tentar nos enquadrar, né, se nós possamos pelo menos fazer algumas coisinhas para o reino de Deus. Bom, temos dificuldade de compreender o verdadeiro sentido da atitude de servo. Nos tempos antigos, como era comum ter servos na casa, eram claros os aspectos da atitude do servo. Quais eram os aspectos? Humildade, sujeição à autoridade e obediência. Então esses eram os aspectos da atitude de um servo, né? Vamos lá continuar. Hoje os governantes não têm mais autoridade que tiveram. Uma ditadura horroriza a opinião pública. Poucos reis têm dificuldade, têm autoridade absoluta. Do ponto de vista da democracia, esses avanços têm proporcionado mais comodidade e felicidade, mas tem feito com que os percamos o sentido da autoridade bíblica do servo. O ambiente social, censura, a sujeição voluntária a outra pessoa. A resistência é nos sujeitarmos aos outros, conduz-nos sempre à resistência a nos submetermos aos outros, à igreja ou ainda até a Deus. Então, infelizmente hoje as coisas não estão mais funcionando nesse sentido. E o termo bíblico, ele é muito claro quando fala de autoridade. O termo bíblico é bem claro quando ele fala sobre a questão de obedecer os governantes. Eu vou falar aqui uma coisa que nos chama a atenção, é que quantos, infelizmente, tem hoje, infelizmente, vivido dessa forma, pensado dessa forma. Por exemplo, vamos começar com as nossas casas, né? Hoje os filhos não servem mais os pais.
Eu, na minha época, né, na brincadeira, a gente para jogar bola, para brincar, eu era muito fã de bola, como você ainda sou hoje ainda, a gente ia para poder jogar bola ou brincar de alguma forma, eu tinha que, obviamente, fazer os meus afazeres dentro de casa. Não que isso seja uma escravidão. Hoje, diante da lei, quase vira isso, né? Quase pensam isso, quer dizer. Então, a verdade, querido, é que as coisas estão mudando para pior. Não existe mais aquela vontade, como existia antigamente, de respeitar um pastor de uma igreja, mesmo mediante, às vezes, as suas palavras duras, as suas palavras, às vezes, que às vezes machucam determinadas pessoas, né? Não existe mais autoridade. Você quer ver uma coisa interessante que talvez nós não observamos isso com calma? Vamos olhar para o nosso país hoje. Eu sempre falo que quem está lá tem que nós nos submetermos a eles. Aí o que acontece? Quando você pensa em fazer uma manifestação contra um governo, quando você faz uma revolução para poder criar um impeachment contra um governante, estamos de alguma forma ferindo um princípio bíblico. E consequentemente a gente vê as coisas acontecendo de mal para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país. Me fala, depois que criaram a democracia, depois que criaram essa chamada democracia, entre aspas, que a qual faz com que as pessoas elas se revoltam contra a autoridade, faz com que as coisas elas pioram cada dia, né? Vemos isso dentro do lado familiar. Hoje os filhos desobedecem os pais, né? Não existe mais aquele princípio de obediência, né? Os filhos fazem o que quiserem e pensam o que quiserem e consequentemente está aí a família afundando cada dia mais no caos. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que o filho ele esfaqueia o pai, ele mata o seu pai e depois ele sai disparado com o carro e bate com o carro e morre também, né? Até o apresentador do programa de jornalismo, ele falava que a gente colhe o que a gente planta. Bom, ele falou de alguma forma certo, mas é o que estamos vendo hoje. Então princípio tem que ser reservado, princípio familiar, né? Deus quer abençoar, mas Deus só vai abençoar algo se estivermos dentro do princípio bíblico. Se não estiver aqui dentro do princípio bíblico, queridos, infelizmente as coisas não vão andar conforme nós até queremos que ande. Então vamos tomar esse cuidado muito grande sobre isso. Vamos lá? 2 razões para o serviço. Vamos falar aqui sobre 2 razões para o serviço. A primeira razão para o serviço é um mandamento. Nós temos na Bíblia os mandamentos de Deus, os princípios a qual Deus nos orientou. Qual seria esse mandamento? Seria o 10 mandamentos, pastor? Não estou falando somente do 10 mandamentos. Se você for observar de uma forma clara e objetiva a Bíblia, você vai ver que, claro, dentro dos 10 mandamentos foi extraído tudo aquilo a qual vimos ensinado no segundo mandamento, que no caso, por exemplo, no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, nos fala ali do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina vários princípios, vários mandamentos que devem ser obedecidos, que nós não temos obedecido de uma forma clara e temos sofrido muito grande. Tudo aquilo que acontece conosco são consequências, justamente porque nós não obedecemos os princípios bíblicos a qual ele nos ensinou. Se você for olhar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e as cartas, no caso de Romanos até Judas, né, ali você vai ver os apóstolos, os escritores dessas cartas escrevendo de forma simples e simplificada, no caso, tudo que Jesus ensinou lá.
É porque nós não dá tempo de poder falar sobre isso, mas a gente vai, se você for observar, nós estamos ensinando, aí de alguma forma a gente está encaixando tudo dentro do que os apóstolos ensinaram, sobre aquilo que Jesus ensinou. Né? Se você for observar, tudo aquilo que Jesus ensinou lá, né? Eu poderia dar alguns exemplos aqui, mas hoje não tem como fazer isso. Né? Então, você vai observar que Jesus ensinou, Paulo falou de uma forma mais simplificada. Então, a Bíblia ela é escrita de textos e contextos. Então, vamos observar tudo isso com calma. Né? No andamento aí do nosso curso, né? No andamento do nosso curso, seja Mente de Cristo, seja Imersão com Deus, Batalha Espiritual e outros mais, que vão vir, a gente vai sempre passando para os irmãos esses princípios, por procurar fazer isso. Vamos lá. Qual é a segunda razão de um servo? É que devemos ser servo porque Jesus nos deixou o exemplo. Já falei aqui muitas vezes, isso parece repetitivo, mas é proposital para o curso. Jesus nos deixou exemplos, e esses exemplos justamente foram para poder nos mostrar como deve seguir um servo de Deus, como deve se comportar um servo de Deus. Então, vamos prestar atenção muito sobre isso, vamos nós olharmos, e justamente o curso, ele fala sobre a mente de Cristo, isto é, termos uma mente semelhante do que Cristo, ou melhor, pensarmos, ou procurarmos pensar como Cristo pensou, ter atitude como Cristo teve, é aprender com Ele. Mas para isso precisamos estudar, precisamos parar, né? E largar essa preguicinha de lado, né? Vamos lá. Servindo a Deus e aos outros. Tudo é consequência. Diferente do sistema do mundo, o reino de Cristo, a atitude de servo é a chave para a grandeza. E não a posição, a posição ou a influência. Quando se fala em grandeza, e fala em ser grande, em ter status, em ter fama, né, em ter glamour, nós geralmente pensamos sempre nesses pontos. Posição, ter influência, né? E esquecemos de um detalhe muito importante. O que Jesus mostrou para a gente aqui é que a única forma para nós sermos grandes é servirmos, é sermos servo um dos outros, né? Eu gosto disso, né? Tem uma coisa que eu aprendi, eu me lembro muito bem quando na minha ordenação a diaconato, né? Que talvez alguém esteja escutando conhece essa cidade, uma cidade chamada Coronel Murta, né? Coronel Murta, em Minas Gerais. E eu me lembro, inclusive a foto, eu não sei para onde foi essa foto minha, estou procurando até hoje, mas eu tinha ela como relíquia, eu tentei, aí depois eu acabei perdendo ela, mas vamos achar ela, um dia eu vou apresentar para os irmãos, botar para a rede social. O diaconato, servir, né? Você servir as pessoas, você está pronto para poder ajudar as pessoas, para poder colaborar com o reino de Deus, sem buscar status, sem buscar influência, sem buscar posição. Eu me lembro que quando eu estava dirigindo uma igreja lá em Minas Gerais, e aí o pastor passou a situação, né? E não tinha ninguém para dirigir a igreja lá. E a minha mente era o quê? Não era dirigir a igreja, minha mente era simplesmente servir, né? Ajudar, colaborar. E acabou que eu acabei dirigindo a igreja, depois nós deixamos lá para hoje, para o pastor que hoje dirige lá, uma bênção lá, eu estou para ir lá em nome de Jesus, um dia eu vou aparecer lá, só Deus nos dá a oportunidade. Está entendendo, queridos? Olha o que Jesus disse, né? Vamos lá aqui ler, olha só as palavras da Bíblia, da palavra de Deus, no capítulo 20 de Mateus, versículo 25 ao 28. Vamos ler aqui na minha Bíblia, né? Vamos ler na minha Bíblia, Mateus capítulo 20,
versículo 25 ao 28. 25 ao 28. Olha aqui que diz o seguinte. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Olha só. Eu quero grifar aqui o importante, viu? Se você quer ser importante. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então aqui nós grifamos aqui a palavra primeiro e a palavra importante e a palavra primeiro, né? Quem quiser ser importante vai ter que servir. Quem quiser ser o primeiro vai ter que servir. Então eu estou te dando aqui a dica para você. Você quer ser grande no reino de Deus? Então sirva o teu irmão, tá bom? Vamos lá? A grandeza que há mediante o serviço humilde parece-nos incompreensível. Esta dimensão do ensino de Jesus não tem chegado a fazer parte da atitude da maioria dos cristãos. Se homens tais como Abraão, Moisés, Elias, Davi e sobretudo Jesus foram servos, e então Deus está falando sério. Os últimos estarão em primeiro lugar, os menores serão os maiores, e o servo será muito estimado. Vamos lá, vou dar sequência aqui à nossa leitura. De modo surpreendente, essa verdade inverte muito dos valores que temos aprendido na vida. Porém, dificilmente poderá ser de outra maneira se o céu é para ser céu. A unidade genuína do Espírito só é possível se cada membro da sociedade se submeter aos demais. É impossível imaginar um mundo sem rivalidade e em um mundo sem competição. A alegria virá do privilégio de servir os outros, e ninguém tirará vantagem de outro ou de outra situação. Por que existe rivalidade, competição no mundo? Justamente por causa disso. Por causa desse probleminha chamado eu querer ser grande, eu querer ser o primeiro, né? Então, temos que nos preocupar com isso, sim, e muito. Porque isso pode de alguma forma somar negativamente, até mesmo para sermos arrebatados, para irmos levados para o céu. Isso pode, de alguma forma, pode nos dificultar muito. É um perigo, é um risco que nós corremos aqui na terra. É por isso que Jesus ele veio aqui na terra para ser o exemplo, para mostrar como servir as pessoas, como ser um verdadeiro servo. E aí, eu repito, o problema das rivalidades, o problema das competições é justamente por causa disso. Alguém perguntou uma vez, um jovem que estava na nossa igreja uma vez, ele me perguntou assim: pastor, eu entendi a astúcia dele, né? Pastor, olha só, um colega meu vai lá no roda do Silvio Santos. É pecado, pastor, fazer isso? Eu falei assim: olha, a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, todas elas são lícitas, mas nem todas elas nos pertencem, nos convém. E ele ficou quieto, né? Olha, por exemplo, se você está no campo de no jogo, né? Você cederia aquele número para alguém? Por exemplo, você está no jogo, aí tem números de 1 a 10.
Geralmente a gente quer logo correr e procurar o melhor número. Isso já é rivalidade, já é competição. Se você for o último daquele sorteio, olha só, se você for o último do sorteio, ou pegar qualquer número, mas qualquer um serve, é para ajudar, né? E pegar sem pensar em rivalidade. Uma vez uma irmã na igreja, ela falou assim, olha, eu vou comprar esse número para ajudar a obra de Deus, mas se eu ganhar eu vou devolver para que vocês possam novamente fazer de novo o sorteio. Achei linda a atitude dela. Que Deus abençoe, né? Eu creio que Deus tenha abençoado aquela vida grandiosamente. Está entendendo, queridos, a situação? Então é isso que parece que as coisas não funcionam, porque a gente na verdade quer fazer tudo para poder nos favorecer. A rivalidade, competição é isso, né? É tanto que nada disso nos leva a pensar nas coisas boas. Eu quero para mim, então eu vou fazer, e se alguém ganhar eu fico chateado. E outra perguntinha, se alguém ganhar, você fica feliz? Esta atenção, responda com sinceridade. Sinceridade. Vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre as características. Vamos falar sobre as características da mente de servo. É muito importante isso, hein? São 14, irmãos. Então por isso eu não vou detalhar nenhuma delas aqui no nosso curso, nesse vídeo. Né? Nós temos estudos aí, pregações, que a gente detalha todas essas características que eu não posso aqui detalhar uma por uma. Vamos ser como falo, bem objetivo aqui, só vai mesmo para a gente apresentar quais são as atitudes, não, ou melhor, quais são as características, e você na sua casa pode buscar ou marcar uma reunião nossa para a gente poder ir na sua casa aí, tomar aquele café abençoado e poder falar sobre cada característica dessa aqui. Mas aqui eu não vou poder, infelizmente, falar sobre nada disso, né? Vamos lá? Quais são elas? Deixa eu citar elas aqui. Eu vou colocar na tela para você aí as características da mente do servo. Vamos lá. Humilde, obediente, disposto, leal, fiel, vigilante, corajoso, não contencioso, brando, apto para ensinar, paciente, manso, bom e prudente. Essas são as características da mente de um servo, né? Vamos lá? Olha aqui, o que o primeiro Deus deseja nessa atitude aqui de servo é o nosso caráter. Ele é importante. E essas características elas vão de alguma forma mudar ou modificar a nossa forma de pensar, né? Muito importante isso. O Jesus disse o seguinte, aqui no capítulo 10, versículo 24 e 25 de Mateus, ele falou o seguinte, olha, não é o discípulo mais do que o seu Senhor, e nem o servo mais do que o seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Então, Jesus está dizendo justamente isso, vamos ser igual a ele, ser igualzinho a ele. Vamos lá, são 14. Vamos lá, vamos imediato que o tempo está passando. Humilde, né? O servo deve ser humilde diante de Deus, a fim de obedecer a Deus, e deve ser humilde diante dos outros, a fim de ajudá-los no seu serviço. Dois lados. Primeiro, porque eu tenho que ser humilde? É para poder obedecer a Deus, porque se eu sou humilde, eu demonstro a minha dependência completa a Deus. Se eu dependo de Deus, então eu vou obedecer a Deus. Então a outra também é ser humilde diante dos outros, diante dos homens. Isto é, eu vou servir as pessoas, eu vou servir ao meu irmão, né? É tão bom fazer isso, querido. Eu amo servir as pessoas, eu amo. As pessoas humildes,
elas não procuram reconhecimento do seu trabalho. Eu vou repetir aqui para você. As pessoas humildes, elas não procuram reconhecimento do seu trabalho. Então, ela não espera que alguém a elogie, que alguém mencione o seu nome e assim por diante, né? Jesus, ele era humilde, tanto que ele veio aqui para servir as pessoas, né? Foi amigo das pessoas, né? Uma igreja, ela podia fazer um grupo, né? Ou chamar a igreja, ou melhor, fazer um grupo, ou ela mesma se tornar um nome, colocar um nome assim, ó, Igreja Fulano de Tal é uma associação de humildes. Isso cairia bem? Não sei, vou deixar isso para lá, né? Mas poderia ser assim, né? Mas essa é a característica que deveria ter todos que estão ali dentro da igreja. A segunda, obediente, né? A verdadeira obediência é imediata e não tardia. Você que não tem que esperar para amanhã, não. Obediência é hoje, agora, né? Tem que ser rápido, né? Porém, uma vez conhecida a vontade de Deus, o servo de Deus não coloca em dúvida a vontade do Senhor. Se eu obedeço, vou obedecer, meu irmão. Se eu não obedeço, porque estou em dúvida. Estou em dúvida daquele que é o meu Senhor, né? Então, obedecemos a Deus porque Ele é Deus, sem medir as consequências. Rapaz, o negócio é pesado. O negócio de obedecer a Deus, o negócio é complicado para alguns. Porque eu não quero fazer aquilo que eu quero. Eu não quero fazer aquilo que Deus quer, eu quero fazer aquilo que eu quero. E de repente o que eu quero não é o que Deus quer. E aí por diante vai vir aquele embate ali, né? A obediência é a única virtude que compreende o sentido da autoridade de Deus. Como é que eu vou? Alguém pergunta, como é que eu vou dizer que se eu entendo ou se eu não sei ele. Quer ver uma coisa interessante? Deus me provou muitos anos atrás. Eu vou ser aqui rápido porque o tempo não nos permite, eu vou ser rápido. Eu vou até resumir a minha história aqui. Mais tarde, quem sabe, contamos em outra ocasião mais detalhada. Eu estava numa cidade chamada Teófilo Otoni, Minas Gerais. E eu morava em Itaguaí, como ainda moro em Itaguaí ainda. Primeiro nessa data que estamos gravando esse vídeo. E Deus, quando foi numa quinta-feira, 9h20, 9h30 da manhã, o Senhor chega para mim e fala assim: arruma a tua mala, as tuas coisas e volta para Itaguaí. Queridos, sabe quanto eu tinha no bolso? R$3. R$3 no bolso. Eu peguei minha mala e saí. Aí eu não vou detalhar aqui o que aconteceu no meio do percurso, mas a gente pode ver isso mais tarde e detalhar para você, contar esse testemunho que é muito bom. E aí eu fui passando. Bom, no resumo, eu fui chegar em Itaguaí no sábado às 10 horas da noite. Mas obedeci a Deus. Passei por situações difíceis, mas cheguei em Itaguaí. É como na passagem que eu gosto muito, quando Jesus fala assim, passando para outra banda. Eu vou chegar, querido, a gente chega. Se você ouvir o testemunho por completo, você vai ver como Deus poderosamente atuou na minha vida. Mas isso não é um problema, mas não posso contar agora, querido, me perdoe. Não posso. Vamos lá. Obedecer é sempre melhor do que fazer. Pessoas gostam muito de fazer as coisas na igreja, fazer as coisas em outras instituições, trabalho, mas a obediência é muito mais
muito mais melhor, ou muito melhor, perdão, esse aqui ortográfico, é muito melhor do que fazer. O exemplo disso está quando Deus deu a ordem a Saul, intermédio de Samuel, para fazer as coisas. Ele não fez, ele não quis obedecer, ele quis fazer. Como quisesse agradar a Deus com as suas ações. Não agradamos a Deus com ações humanas nossas. Nós agradamos a Deus com a nossa obediência. Então por isso que ele chegou para Samuel chegou para Saul e falou no capítulo 15, versículo 22, né, de 1 Samuel. Eis que obedecer melhor do que sacrificar, e o entender do que a gordura de carneiros. Então, vamos sair dessa forma. Vamos lá, vamos pular para a terceira aqui, queridos. E lembrando que Jesus foi obediente até a morte da cruz. Se pudéssemos falar bem sobre isso aqui, poderíamos ir bem à frente. Temos aqui alguns exemplos aqui, porque eu não posso falar aqui de Gedeão, que obedeceu a Deus, de 32 mil soldados, foi parar com 300, e outros mais, Moisés que obedeceu a Deus, foi para o Egito lá e enfrentou o faraó, e Josué que obedeceu a Deus e foi lá e lutou contra Jericó. Bom, irmãos, é muita coisa para falarmos sobre esta palavra obediente, mas perdoe-me, estamos apenas colocando os pontos da mente de céu, não podemos detalhar aqui, tá bom? Vamos lá, terceiro, disposto, né? No serviço, nosso serviço deve ser entusiasta. Geralmente, nosso comportamento depende de nossos sentimentos e não da nossa vontade. Porém, frequentemente os sentimentos são confusos. Somente a vontade pode suplantar os sentimentos. A obediência constante não pode ser resultado dos sentimentos, mas sim da vontade. Já falamos, obediência, ela vem da vontade. Se nós formos a trabalhar com sentimento, irmãos, a gente vai fazer nada. A gente vai ficar desempregado. Quem de você aqui, seja honesto, bem honesto comigo, né? Quem de nós aqui que vai para o serviço e você quer fazer aquelas tarefas ali? Muitas delas nós não queremos, mas vamos ser obedientes, vamos fazer. É o nosso trabalho. A mesma coisa com Deus, queridos. Deus quer tirar, talvez Deus tira a gente do conforto aqui, nos leva para lugares aí, ó, que é onde não vai ter conforto. Ninguém quer isso. E com isso tem que haver disposição. Uma mente do servo tem que ser uma mente disposta a fazer isso tudo. E está entusiasmada para isso, né? Nosso serviço tem que ser entusiasmado. Se você não tem entusiasmo, é porque alguma coisa está errada. Né? Vamos lá. A vontade pode exigir três modos: vontade fraca, vontade forte, que é a obstinação, ou a vontade centrada em Deus. Vamos lá. Para ter vontade centrada em Deus, uma pessoa deve identificar a sua vontade com a vontade de Deus. Aqui está a minha vontade, aqui está a vontade de Deus. Duas: vontade e a vontade de Deus. Elas se enquadram? Não. Quem vai prevalecer aqui? A vontade de Deus. Eu vou ter que me encaixar, né? Então isso é uma vontade centrada a de Deus. As pessoas da vontade fraca facilmente submetem à vontade dos outros. São as pessoas que fazem aquilo que os outros querem. Raramente as pessoas da vontade fraca submetem a outra, né? Tanto as pessoas fracas como as pessoas fortes vivem independentes de Deus. E se a sua vontade insiste na independência, toda a sua personalidade é independente. Somente a vontade pode identificar-se com Jesus Cristo. E essa identificação é o que significa ter a atitude de Cristo.
Você deve ter o coração a vontade de Deus, e a vontade de Cristo passará a ser a sua vontade. Queridos, não é coisa muito simples. Isso tudo depende do que eu quero. E o meu querer não pode ser a minha vontade. O meu querer tem que ser a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus nessa situação? Essa é a pergunta que temos que fazer constantemente quando nos confrontamos alguma coisa que nos está nos trazendo algum desconforto ou algum conforto. A vontade de Deus é essa? Então vamos entender, vamos procurar entender isso, meus queridos. Vamos continuar aqui. A outra característica da mente do servo, que é a quarta, é leal. Lealdade quer dizer que você tem um coração não dividido. Isso. Quando nós temos um coração dividido, é porque nós provamos que nós não estamos leal àquilo que a qual foi determinado para a gente. Divisão, irmãos, não pertence ao reino de Deus. Né? Não pertence ao reino de Deus. Vamos pular aqui. Antes disso, deixa eu ler mais um pedacinho aqui só. A lealdade é um requisito indispensável para a cidadania do reino dos céus. Somos concidadãos, diz aqui o texto, Efésios 2,19, somos concidadãos dos santos membros da família de Deus. Né? A lealdade diz, né? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Somente a lealdade louva a Deus por qualquer coisa que seja agradável a Ele. Somente a Ele. E a lealdade permite que Deus promova você na obra de Deus. Deus não vai colocar nada na mão de pessoas divididas. Não. Deus vai colocar algo nas nossas mãos quando somos leais a Ele. O Salmo 90, versículo 17, a oração de Moisés: confirma a tua obra nas minhas mãos. Sim, confirma, Senhor. Para orar assim também, mas Moisés orou porque Moisés, ele foi leal ao Senhor. Tem que ser leal a Ele, ele é ao Senhor. E tem muitas pessoas aí fazendo a obra de Deus de forma desleal, né? Fazendo as coisas por conta própria, esquecendo dos princípios da palavra de Deus. Mas não é problema nosso, é problema deles mesmo, né? Vamos lá. Fiel. Por meio de Moisés, Deus ordenou ao seu povo que fosse fiel. Vamos lá. O texto diz, né? Ele falou aqui em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20: ao Senhor teu Deus, a Ele servirás, que a Ele se apegarás, pelo seu nome jurarás. A fidelidade reflete a lealdade de um Deus que diz: nunca violarei o meu pacto convosco. Queridos, quando nós somos desleais ao Senhor, ou infiéis a Deus, mostramos de alguma forma que nós não acreditamos nele. Então a fidelidade a Deus é independente das circunstâncias que eu estou passando, e assim por diante. E Ele é fiel a nós, Ele não vai nunca violar, então não temos que crer nisso. Então a palavra na Bíblia que eu amo muito, que fala que Ele estará conosco até a consumação do século. Ele é o Deus que sempre está mantendo a sua fidelidade a nós, mesmo nós sendo infiéis a Ele. E eu tenho muito aprendido com isso, eu tenho louvado muito a Deus pela fidelidade a Ele, pela minha vida. E eu determinei que esse ano que estamos começando esse projeto, eu vou procurar o máximo possível mostrar para Ele isso. Eu peço ajuda, estou pedindo ajuda do Espírito Santo, pedindo ajuda do Senhor para poder me auxiliar nessa campanha, para eu ser sempre fiel a Ele, só fiel ao Senhor. Vamos lá, vamos pular para outra agora, número 6. O número 6 é vigilante. Bom, nós estamos falando muito aqui sobre isso. Nós temos um estudo
né, um estudo que está aí também em andamento, junto com esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, que é a sentinela de oração, né? Então você vai lá, dê uma olhadinha pro cara lá. O que é ser vigilante? É ser vigilante, é ser uma pessoa que venha prevenir-se do perigo e do mal que possa vir. Se um vigilante na verdade, ele tem por dever da sua função, eu falo isso porque eu sou vigilante, de prever, ele tem que prever, ele não pode o problema vir, ele não pode deixar o problema vir. E quando vier o problema, ele também tem que saber administrar o problema dentro dos princípios que é no caso, lá no meu curso, e no nosso caso aqui, dentro dos princípios bíblicos. O problema chegou, agora já era aqui. Não adianta mais chorar o livro dramático. Se você pode prevenir isso, previne. Se você pode trazer uma prevenção sobre o que possa acontecer, é por isso que nós temos o curso Sentinela de Oração, que é um grupo que Deus chama, um ministério de intercessores que a qual trabalha justamente para poder fazer essa prevenção da igreja. Agora, é claro que pode haver algum lapso ali, acontece um problema e o problema surge. Temos que agora saber administrar problemas. Administrar ele sem causar nenhum dano. Essa é a questão toda. Bom, deixa eu pular aqui, o negócio aqui está quente. O tempo está passando. Número 7, ainda falta muito ainda. Corajoso. Oh, meu Deus do céu. Nós temos aqui 3 exemplos aqui práticos de coragem. Né? Antes de tudo, eu falar que coragem não é ausência de medo, viu? E sim, é uma forma de nós enfrentarmos o medo. Enfrentarmos as circunstâncias adversas. Usando o quê? A fé. Isso, é isso mesmo. Quem ama não tem medo. Olha o que diz aqui, 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Né? O que está dizendo aqui é que você tem que saber superar isso. Superar a adversidade com coragem. Você vai dizer que Davi não estava com medo do gigante? Não, ele estava com medo, mas foi enfrentar o gigante. Ele superou o medo. Na verdade, a coragem supera o medo. E ele usou a fé. Temos Daniel na cova dos leões. Você pensa o quê? Que o cara se jogar dentro de uma cova onde tem leões famintos. Né? Ele vai lá, ele pensa que não ficou com medo dos leões. Mas ele superou isso usando a fé. Paulo estava já posto para ser morto. Mas ele foi lá, mas ele continuou pregando. Então a passagem na Bíblia que Paulo fala que ele no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, que ele é levado para Roma e no percurso do caminho há uma tempestade tamanha que revoluciona, que faz um rebuliço no barco lá, e ele diz essas palavras aqui, olha só: não temas, tem de bom ânimo, pois creio em Deus, que há de suceder assim como me foi dito. Aqui está no capítulo 27 de Atos, versículo 23 a 25. Eu pulei aqui, né, irmãos? Mas antes disso, a parte 25, 23 fala o seguinte: porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de que eu sou a quem sirvo, dizendo isso: não temas. Então, queridos, Deus está falando conosco. Para que você vai na igreja? Não. Agora vamos parar aqui. Para que eu vou na igreja? Gente, se for para ir para a igreja para não ter fé, está indo em vão, queridos. Me perdoe minha franqueza. Para que você lê Bíblia?
O estudo aqui é para que você tenha fé. Também se você estiver levando o estudo e não tiver fé, e não se aplicar os princípios que nós elaboramos aqui, então não adianta você participar disso mais não, queridos. É claro que também você vai ter vitória. Entendeu? Vamos lá, vou continuar aqui, queridos, porque o tempo ruge. Não contencioso. Olha o que diz Paulo em Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente, corrigido com mansidão os que resistem. Vamos lá. Quando você vai corrigir alguém, como é que você corrige? Como é que você sabe lidar com um confronto, com um embate com alguém? Como é que você faz isso? Tem pessoas que ligam por qualquer coisa. É aquelas pessoas que gostam de criar problemas dentro da igreja. Então, o que nós temos aqui, Paulo ensinando que ao servo do Senhor não convém contender. Ele não vai brigar por nada. Ao contrário, ele vai ser brando para com todos. Ele vai ensinar ensinar, vai ser paciente e também vai corrigir as pessoas com mansidão. Isso é não contencioso. Vamos continuar aqui. Número 9. Brando, agora vem o brando. A característica brando sugere sociabilidade, cordialidade, doçura. Ele tem o efeito de apaziguar, trazer paz, tranquilidade em um ambiente e não mais confusão. É aquele chamado pacificador. Número 10. Apto para ensinar. Quando nós falamos apto para ensinar, aí você já fala de, mas pastor, mas eu não sei ensinar na igreja. Não, queridos. Não precisa você. Tem pessoas que são chamadas para ensinar na igreja, para pregar na igreja. Mas se não for assim, você pode também ensinar de outras formas, né? Não precisa você. Mas o que importa é você ter a aptidão de comunicar a mensagem de Deus a todas as pessoas que estão ao teu redor. Isso é o que é preciso, né? Jesus, quando ele falava isso, ele ensinava com autoridade, como as pessoas diziam. Porque ele ensina com a autoridade. Mas por quê? E não com as escribas? Porque é a diferença de um para o outro. É porque Jesus, ele estava vivenciando tudo aquilo. E na verdade, quando você vai para o seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, onde você estiver, e você tem uma vida convincente, um testemunho abençoado, tudo que você falar vai servir de ensino. Então, ser apto na verdade é você estar sempre preparado para poder ensinar as pessoas, porque tem pessoas que falam tão bem, ensinam tão bem, de uma forma didática, uma forma tão aberta, mas não tem vida, não tem autoridade. É o caso dos escribas aqui. Vamos lá, número 11, paciente. No reino, esperar não é perda de tempo. No reino, esperar é ganhar mais maturidade. Ei, aleluia. É isso aí. Devemos esperar sempre no Senhor. E devemos aprender a ser pacientes também com os outros. Ser paciente também está diretamente ligado a ser vigilante. Não é verdade? Né? Se você não é, então você arrumou um problema. Vamos lá. Olha o que diz o texto, no capítulo 16 de Provérbios, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma a cidade. Então aqui, paciente, a paciência permite ao Senhor
responder a oração de acordo com a sua vontade e dentro do seu tempo. Então é importante nós termos paciência, porque a paciência vai nos dar essa possibilidade de nós conhecermos a vontade de Deus. Vamos parar de ser precipitados. É isso aí. Vamos lá? Continuamos. Número 12, manso. Né? Manso é uma característica de pessoas tranquilas, que também é empregada na Bíblia também como pessoas humildes. A Bíblia fala que duas pessoas elas foram elogiadas, chamadas de mansos. Moisés, que no capítulo 12, versículo 3, ele diz: ora, Moisés era um homem mais manso, muito manso do que todos os homens que haviam sobre a terra. E também pregando Jesus, que era manso e humilde de coração. Então é isso aí, queridos. Número 13. 13 é bom. O bom aqui está muito relacionado ao trabalho, à eficiência, o funcionar. Quando a pessoa não funciona no reino, ele na verdade é uma pessoa má. Quando ele funciona, ele é bom. Olha o que diz o texto em Mateus 25, 21. Bom está, servo bom e fiel. Aqui está falando sobre a parábola dos talentos. Né? Você pode dar uma olhadinha com calma depois lá e ver que às vezes nós negligenciamos muito aquilo que Deus tem nos mandado fazer. E naquele dia, né, vai ser o teste. Quando formos receber o nosso galardão, vai ser o teste. Quem vai receber mais, quem receber os galardões. Nós vamos falar sobre isso também aqui no nosso canal. A funcionalidade, isto é, ser bom, permite ao Senhor produzir frutos em você. Né? Então, um bom servo, ele dá bons frutos. Pena que a gente não pode falar muito sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Vamos lá. Último, número 14. Prudente. O que é pessoa prudente? É uma pessoa cautelosa, é uma pessoa prevenida, é uma pessoa precavida, é uma pessoa que se esquiva do mal, dos perigos. Isso é a pessoa sagaz, né? Então isso é ser prudente. Vamos mais falar sobre o assunto. Que eu quero hoje dizer para você, queridos, que tudo que precisamos hoje é procurar ter uma mente de servo. Deixa eu ditar novamente aqui as 14 características da mente do servo. Eu quero terminar com isso. Vamos lá. Você quer ser um bom servo do Senhor? Quer? Então vamos lá. O que é preciso para ser bom servo? Aqui estão as características, só para lembrarmos: humilde, obediente, disposto, leal, fiel, vigilante, corajoso, não contencioso, brando, apto para ensinar, paciente, manso, bom e prudente. Então, tudo tem que ver com o nosso caráter, aquilo que nós somos, aquilo que você é, aquilo que eu sou, não aquilo que eu faço. Vamos parar com essa ideia que as obras, elas mostram quem eu sou. Não. Se fosse assim, queridos, quantas pessoas mais aí, pessoas que matam, roubam e fazem caridade. Então elas são tão... Quer dizer que elas são certas? Podemos pensar assim, não. Para ser servo é aquilo que você é. Vale muito aqui, que está aqui dentro do nosso interior.
que faz parte do nosso caráter. Então, queridos, a minha oração hoje é para que nós venhamos buscar essa mentalidade, a mente de um servo. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus modificar se for preciso. Deixa Deus transformar você em uma pessoa boa. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Se alguém está em Cristo, repito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Deixa Deus mudar você. Deixa Deus mudar o seu interior. Eu sei que você vai poder dizer, mas pastor, dói muito. Eu sei que dói. E eu muito mais sei que dói. Mas vale a pena, queridos. Vale a pena a gente passar por algumas situações difíceis nas nossas vidas. Vale a pena a gente sofrer se for preciso. Vale a pena. O que não pode é não sermos o que Deus quer que nós sejamos. Ele faz tudo isso. Ele permite essa luta, ele permite essa esmagadura. Ele permite passarmos por situações difíceis mesmo. Porque Ele nos ama. Ele tem um chamado para mim, tem um chamado para você. E por conta desse chamado, Ele vai fazer a sua obra. Um vaso, como diz lá em Jeremias 18, ele está com defeito, ele é jogado no chão, ele é quebrado, ele é moído novamente, levado novamente aquele, eu não sei o nome daquele negócio que faz o vaso, mas eu tenho certeza que Deus está fazendo isso porque Ele tem coisas grandes a fazer na sua vida. Desde novo, no Evangelho, eu ouvia sempre essas palavras: quanto maior a luta, quanto maior o aperto, quanto maior mais as provações, quanto maior mais a adversidade, porque maior será a bênção, o chamado de Deus para as nossas vidas. Deixa eu orar contigo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, te pedindo a tua misericórdia. Sabemos, ó Pai, que às vezes não nos comportamos como servos que deveríamos ser e que o Senhor quer que sejamos. Mas aqui estou, Deus amado, diante do Senhor, justamente para aqueles irmãos também que estão nos acompanhando nesse momento, aí do outro lado da tela, Senhor. Que nos abençoe, que se for preciso nos molde, mas nos faça ser segundo a sua vontade, Senhor. Venha nos levar à dimensão do Teu Espírito Santo. Venha nos encher da Tua virtude, do Teu poder, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por ter nos dado esta palavra, que assim também venha abençoar todos aqueles que estão escutando, Senhor, e aprenderam nesse momento. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for. E que o amor de Deus, a graça bendita de Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Que Deus o abençoe.